Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal da Igreja Presbiteriana do Bairro Alto. Eu sou o Vinícius, eu tô aqui mais uma vez com o André e hoje a gente quer conversar com você sobre um novo bate-papo, André. A gente encerrou a última série que a gente estava conversando e hoje, pelo que eu percebi ali no vídeo, inicia-se uma nova série. Uma nova série. Por sinal, a gente já está no final do ano. Caramba! Já chegou Natal, André? Natal chegando aí. Dezembrão. Exatamente. É sobre isso que a gente vai falar. O nome da série aí, Retratos de Natal. Retratos de Natal. É isso que a gente Que maneiro. Ainda bem que as nossas séries aqui não são que nem aquela do Netflix, né? O Grey's Anatomy, que não acaba nunca. As nossas séries, geralmente, André, são 4, 5 episódios. É isso? Exato. Como que vai ser esse mês? Hoje a gente tem o primeiro retrato, então, dos retratos de Natal. Exato. Qual que é o primeiro retrato? Primeiro retrato, a gente vai... Essa ideia de retrato, Vinícius, qual que é o pano de fundo dessa conversa aí? O seguinte, a gente analisar nosso dia a dia, nosso hoje, para ter uma noção adequada dele, é muito legal a gente revisitar nossas histórias. Saber quem é o Vinícius, eu preciso saber um pouco da história do Vinícius. E como a gente está chegando no Natal, é muito importante a gente acessar o álbum de fotografia do Natal, que nos traz ideia do que realmente é o Natal. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai olhar algumas cenas, alguns momentos da história que marcaram o Natal. E aí, a partir disso daí, descobrir coisas muito legais sobre o Natal. Então, essa é a reflexão ao longo dessas próximas semanas aí, até a chegada do Natal. E a primeira cena que a gente quis dar é o seguinte nome: quando a dúvida vira confiança. Então, quem conhece ou tem chance de acessar a história do Natal, descobre também que o Natal foi um tempo em que a dúvida esteve presente na vida daquelas pessoas que estavam diretamente envolvidas. Mas, curiosamente também, o Natal, muito embora tenha sido um tempo de dúvida, foi uma dúvida que, por causa de todo acontecimento, ela foi transformada em confiança. E é fantástico perceber isso e ver a beleza disso daí e desfrutar, né? De um Natal onde um ambiente de dúvida virou confiança. Um ambiente de insegurança, de incerteza, que eu acho que tem tudo a ver com muito que a gente está vivendo, tem chance de virar confiança, segurança. Eu acho que isso é muito Eu não sei especial. se eu estou confiando muito no que você está falando. André, você está falando aí, eu pensei assim, o mundo está muito desconfiado. Não tem confiança, a gente desconfia de tudo, não tem certezas. Você concorda com isso? Não? Concordo, Vinícius. Eu acho que isso aí que você está falando é muito real. Você imagina... Até quem está assistindo agora fala, será que o que ele está falando é verdade? Não é? Mas assim, para além dessa situação de informações que estão deixando a gente cheio de preocupação, as mudanças recorrentes e o clima todo de areia movediça que a gente está vivendo, né? Então, hoje a gente está gravando isso daqui... um final de semana, final de novembro, início de dezembro, está chegando esse vídeo. Essa é a data, nesse momento, na história do Brasil e do mundo, cara, a gente não sabe, a gente está numa situação de pandemia, que estava começando a ganhar um fôlego de, poxa, será que vai passar? Mas daí a Europa está falando de uma segunda onda. A gente acompanha os noticiários e descobre que os leitos de UTI estão sendo cada vez mais lotados. A gente começa a ficar com aquela preocupação. Mundo econômico, mundo empresarial, o desemprego, você fala assim, poxa, o que vai virar? É muita gente jurando e querendo que o final do ano chegasse e as coisas precisassem melhorar. Mas um monte de notícias para abalar isso aí vem acomodando. O ponto a gente está chegando no final do ano e esse final de ano tem chance de ser aquela coisa, poxa vida, se nos outros anos a gente queria que virasse o ano e tudo mudasse, esse ano a gente está ali querendo que isso aconteça, mas a incerteza, poxa, teremos imunização, ficaremos doentes, as empresas fecharão, os desempregos aumentarão, tudo isso aí, Vinícius, está batendo muita insegurança e daí vem aquela coisa que eu acho que está sendo terrível para todos nós. Será que as notícias que estão chegando são verdadeiras? Tem manipulação nessas informações? Eu acredito no meu vizinho,
eu acredito na notícia que eu assisti, eu acredito, né, tô recebendo notícias de pessoas que eu conheço, familiares que moram na Europa. Poxa, e eles estão acelerando ali. Daí você fica assim, poxa, será que eu levo a sério? É real? É fictício? Então, a gente está num momento que as dúvidas, nossa, deveriam, ou a gente gostaria muito que elas virassem confiança, mas não confiança cega, Vinícius, confiança estúpida, confiança de quem sabe, poxa, tá vindo um trem na minha direção, tá pitando, todo mundo tá me avisando, e eu tapo os ouvidos, tapo os olhos e falo assim, não é nada, e o trem vem. Então eu acho que não é esse tipo de confiança estúpida que a gente está falando aqui, é confiança realmente que leva à segurança. André, como um discípulo de Jesus, vou perguntar para você, tá? É alguém que conheceu a Escritura, vamos falar assim, que tem uma fé genuína, uma fé de verdade. Sim. Quem se depara com isso, tem todas as dúvidas excluídas? Ou não? Ou continua com dúvida? Não, de jeito nenhum. Essa é uma ilusão, né? A fé, ela não é a antagônica, ou ela não é a contraposição da dúvida. É uma coisa que talvez nem todos saibam, mas a dúvida caminha muito juntinho com a fé. Daí você fala assim, como assim? Esse é o detalhe. O que a Bíblia faz é ensinar a gente a não ter dúvida sobre o que não se deve ter dúvida. Mas existem muitas outras coisas que é preciso ter dúvida. Vou dar um exemplo. Sim. Supondo que eu esteja doente e eu tenho uma informação que essa doença é de comprometimentos terríveis e ela é muito séria. Então, qual é a dúvida que pode existir no meu coração? Será que eu vou ser curado ou será que vai ser fatal? Essa é uma dúvida presente e não tem nada de culpa. Não sou fraco por duvidar disso. Sobre a vacina do coronavírus, ela vai chegar com eficiência e até, quem sabe, o primeiro semestre de 2021, toda a população brasileira ou a maior parte estará imunizada? Essa é outra dúvida que eu posso ter. Então qual é a dúvida que eu não deveria ter e que a Bíblia não deixa eu ter e ela sempre fica me levando para evitar esse tipo de dúvida? Imaginando no quadro onde eu estou doente ou você está doente. Qual é a certeza que a gente tem que ter e não precisa ter dúvida? Que estando curado ou estando doente, Deus é bom e continuará ao meu lado. Disso eu não duvido. A situação da pandemia, vai ter vacina ou não vai ter vacina em primeiro semestre de 2021 para boa parte das pessoas? Não sabemos, mas sabemos o quê? E disso temos certeza e convicção, que é um Deus soberano, que tem controle de toda a realidade, que guiará a história para os seus propósitos gloriosos, onde que ele vai fazer a coisa que ele sempre tem feito ao longo de toda a história da humanidade. Mexer com corações para que esses corações sejam transformados e o conheçam. Pode ser que em meio à dificuldade ou em meio à abundância, mas isso não mudará os fatos. Então, a dúvida não é um problema. O detalhe é qual tipo de dúvida. Aí essa é a questão. Duvidar acerca do Deus Criador, que Ele é bom, que Ele é majestoso, que Ele por fim cumprirá sobre todos os seus propósitos, é uma coisa que o discípulo de Jesus, ele é levado sempre a acreditar que Deus garante toda a realidade. Por quê? Porque ele descobre que quando a história mais questionava os seus propósitos e imaginou que Deus não faria o que tinha prometido fazer, Deus fez. Deus fez. E isso se revela na cruz. A cruz... Cristo na cruz mostra pra gente, poxa, parece que todos os planos de Deus foram fracassados. Até os discípulos pensavam isso. E aí Jesus morre. E acabou o sonho. Mas daí como a gente tem certeza que ele, muito embora todo mundo pudesse se desesperar, ele saiu triunfante da situação. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Então a ressurreição de Cristo prova pra gente que os caminhos podem ser os mais adversos possíveis. Deus, ao final, se levanta e se mostra vencedor. E isso, Vinícius, dá uma calmaria lascada pro coração. Que legal. André, se alguém tem, como eu tenho, vários questionamentos, porque a dúvida gera um questionamento. Né? Por que está acontecendo tal desgraça? Enfim,
Quando a gente se depara nessas dúvidas aí, quando que vira a chave? Quando que a dúvida vira confiança? A gente consegue, por exemplo, pegar um retrato da Bíblia ou na palavra de Deus, Deus ensina algo que ajuda a gente a virar essa chave, fazer a dúvida virar confiança. Quando que isso acontece? É muito legal, Vinícius. Isso daí acontece mesmo. E eu acho que a gente pode acessar um trecho da Bíblia, como normalmente a gente faz. Poxa, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso aí, como que a Bíblia mostra isso aí. Então eu quero ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Então a gente vai acessar uma história do Natal. Lembrando que o Natal é o quê? Natal é a celebração fantástica do nascimento de uma pessoa singular, de alguém que vem para a história humana revolucionar corações e transformar a história da humanidade. A gente está falando de Jesus Cristo. Então, o Natal ajuda a gente a perceber isso aí. Olha, Mateus, Novo Testamento, então uma pessoa pega a Bíblia lá, está desconfiando do que a gente está lendo, isso, e lê junto. Pode ler junto, pega a sua Bíblia, para o vídeo aí, daqui a pouco você leia com a gente Mateus capítulo 1, verso 18. Diz assim o texto das Escrituras: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Boa sorte para explicar tudo isso aí agora. Olha que legal, Vinícius. Então, a gente, para entender o que está acontecendo aqui, José, ele havia sido prometido, né, Maria para José, os dois estavam ali num acordo. Na cultura daquele tempo, primeiro século, havia esse combinado assim: olha, fulano vai casar com ciclano, e estava ali tudo encaminhado para o casamento dos dois, muito parecido com a relação de noivado, né? Mas era um compromisso já muito, muito forte, toda a família se preparando para tal. Detalhe é o seguinte: o Espírito Santo fez um grande milagre em Maria, e por obra do Deus Eterno, aquela virgem se achou grávida e comunicou o José, como uma pessoa adequada, justa, uma mulher muito temente a Deus, foi lá e falou: poxa, eu preciso falar para ele. Mas pensa que nível de dificuldade, Vinícius. É o José, e muito bacana, um homem temente a Deus, alguém da linhagem de Davi, e isso é muito legal, que o anjo chama ele de filho de Davi, porque já remonta a promessa sobre o reinado de Davi, que seria eterno. Muito legal essa questão aí. Jesus vem da linhagem de Davi. Exatamente. Aí, qual é o ponto? O ponto é que José, poxa, como assim ela está grávida? Como assim? Isso não... E falou: não, foi Deus. Poxa, não tinha precedente. Você imagina que aquele homem ali, ele entrou em parafuso. Entrou em parafuso e está ali concebendo: poxa, vou desconfiar dela, não vou, ela fez alguma coisa de errado, de quem que é esse filho, essa história não existe, ninguém, não tem precedente na história uma conversa dessa, Vinícius. Qualquer homem, o homem mais digno, os mais dignos fariam o seguinte. Por isso José é fantástico,
Os mais dignos, pela lei judaica, ele deveria pegar essa mulher e falar assim, olha, ela foi infiel. Ele deveria apresentar aos líderes da sociedade que iriam julgá-la. Ela teria uma sentença terrível, porque ela seria julgada como adúltera. Tinha um lance de honra nisso, exatamente. né? E um lance de uma regra da sociedade judaica, com uma regra que Deus implementou. O adultério é um crime, a traição, porque é o seguinte, ele não viu nada, ele só viu o seguinte, tem aqui uma mulher e tem uma mulher grávida. Na cabeça de qualquer homem, ela me traiu. Tem uma traição, e pior, tem um fato da traição. E aí o que faz de José um camarada espetacular? Ele ouviu o depoimento dela, ouviu a fala dela, mas é o seguinte, se ele se ausentasse e não casasse com ela ia aparecer ali no futuro e alguém poderia falar assim, José desonrou ela antes do casamento e foi embora. E ele poderia ser acusado, mas ele decidiu assumir e sumiu, foi embora. Ela não seria acusada de ter sido adúltera. Uhum. Agora, se ele pronuncia-se e diz que o filho não é dele, aí a situação dela ia complicar. Então, assim, dá a entender, e essa é uma suposição adequada, que ele está assumindo para si a responsabilidade e deixando ela. É melhor que ela fique com esse filho, seja lá de quem for. Vão suspeitar que é meu, mas pelo menos ela não vai ser condenada publicamente. E eu saio da história. Ótimo, estou saindo. E aí no meio desse emaranhado de dúvida, a gente está falando quando a dúvida vira confiança. Muita dúvida, muito receio. O texto fala que o José estava refletindo sobre isso e pensando ali. Ele já estava tomando a decisão. Eu vou sair. Eu vou deixar ela, eu vou deixar isso aqui, não dá mais, não aguento mais, não dá, eu acho que é a melhor coisa. E ele está tomando um ato digno. E aí o texto fala, porque ele era temente a Deus, ele quis sair secretamente. E aí vem um sonho, uma visão, ele tem um deslumbre excepcional, miraculoso. A Bíblia conta dessas coisas que Deus fez em muitos momentos e fez com José. Deu para ele um sonho e nesse sonho um anjo aparece e fala para José coisas muito importantes, Vinícius. Olha, José, é o seguinte, não tenha medo de receber, verso 20, né? Não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E aí, Vinícius, Jesus já chega salvando tudo. Porque ele chega e a primeira coisa que a gente diria que ele salvou o casamento desse cara. O casamento estava para romper e Jesus, chegando na história, nem falou nada ainda, mas já está salvando o casamento. Ajudou até com o nome. Já viu o trabalho dele escolher nome de criança? Já veio com o nome pronto. E é bacana que daí o nome de Jesus fala pra gente da coisa gloriosa que ele vinha fazer. Porque, Vinícius, assim, o José, você fala assim, poxa, que espetacular tem nisso? O José ouve, ela vai ter um filho, e ele é obra do Espírito Santo, então tem algo de muito singular, mas daí o nome de Jesus revela a missão de Jesus. E é essa missão de Jesus que torna para José a glória peraí, o que está acontecendo aqui é algo fantástico. Eu sou honrado em permanecer com Maria agora. Não, eu não estou fazendo favor nenhum para Deus. A grande expectativa está resolvida agora. Por quê? Quando ele fala assim, o que dela nascer vai ser Jesus. E ele vai salvar o povo do pecado. Essa fala aqui do anjo para José dá clareza para a gente sobre o que é o Natal. Sobre por que Jesus é tão fundamental. Sobre qual é o grande problema humano, Vinícius. Porque é evidente que uma palavra como essa, quando a dúvida vira confiança, a gente poderia pensar assim, o que eles vão falar? Eles vão falar aqui nessa reunião, eu estou esperando o André falar que vai ficar tudo bem. E em tudo bem, leia-se o seguinte entendimento. Poxa, André, você poderia falar aí que a minha empresa vai vingar. Você poderia falar aí que eu não vou ter coronavírus, que a minha família vai voltar para a escola, para o trabalho e as coisas vão se arrumar. E daí o que você tem para te dizer? Por que o Natal é um momento de tanta esperança? Se a gente não entende a natureza de quem é Jesus,
A gente sempre fica com expectativas equivocadas. Porque o que esse texto está falando? Que ele vai vir para salvar o povo dos pecados. Aí você fala assim, peraí, então o que esse texto está dizendo e o que Jesus está dizendo sobre ser o maior problema da humanidade? O maior problema da humanidade, Vinícius, de acordo com todas as escrituras, é o fato dela ter rompido com Deus Criador. É o fato dela viver de costas para Deus. Ela é insegura, medrosa, estremecida e receosa, não porque o quadro da situação social está meio alarmante. Nós somos medrosos e temos grandes problemas porque a gente se separou de Deus. E aí a questão é o seguinte, isso fica tão trágico porque nem eu nem você, nem ninguém que nos ouve, nem nenhuma religião pode salvar-nos dos nossos pecados. E os nossos pecados fazem o quê? Faz a gente virar inimigos de Deus, faz a gente viver uma vida autocentrada, de própria glória, e isso acaba com a gente a ponto de nos levar à morte. A morte espiritual e a morte eterna. Então o que Jesus vem fazer? Ele vem resolver o verdadeiro problema do ser humano, que é não mais estar em amizade com o Deus Criador, que é não mais ter paz no coração, sabendo assim, que aquele que me criou, ele também me ama, e ele tem um bom futuro e um bom propósito para a minha vida. Esse é o verdadeiro receio, medo e dúvida do ser humano. E aí a coisa linda que acontece é que Deus tira toda a dúvida de José e traz para ele a confiança bendita, porque não é só o casamento de José que está sendo resolvido, é o grande problema da vida dele. Ele está falando assim, olha, agora na barriguinha de Maria tem aquele que vai resolver o meu problema com o meu Criador. E aí é muito especial isso aí, porque quem conhece a Jesus e quem é tocado pela mensagem de Jesus, Vinícius, não olha mais Deus como um ser a quem ele deve ter medo e fugir, como um ser antipático da qual eu não quero mais ouvir os interesses dele para a minha vida. Em Jesus é revelado a graça e o amor de Deus. E depois quem conhece a Jesus começa a olhar Deus como um pai. Como um pai amoroso, cuidadoso, que vai sim nos dar a verdadeira segurança. Não de que todas as coisas vão arrumar, mas que no fim da história a gente vai estar para sempre com ele. Por isso, o retrato do Natal, esse que tira dúvida e gera confiança, é tão especial. Então, a ideia e o que eu sonho e o que eu oro é que esse vídeo e essa conversa seja como se fosse cada um tivesse a chance de abrir um álbum para saber assim, o que eu preciso saber nesse fim de ano. E daí cai a página e fala assim, olha, Deus não está de mal com você ou comigo, Vinícius. Deus está interessado em que reconciliemos com Ele. Deus está interessado em nos ouvir e está interessado em que a gente o ouça e sabe quanto Ele é glorioso e quanto Ele é um verdadeiro presente para a gente. E para que isso aconteça, Ele faz o seguinte, e aí esse texto termina de uma forma muito maravilhosa. Quem não entende um pouco sobre as Escrituras não faz ideia de que Deus é uma trindade, é uma mescla de 3 pessoas em um só Deus. É um enigma complicado, mas eu preciso te falar. Por que, Vinícius, eu preciso falar isso? Porque quando a gente menciona que Jesus veio para a barriguinha de Maria, a gente precisa ter ideia do como a gente terminou esse texto. Porque a gente terminou esse texto dizendo o seguinte, o verso 23 fala assim, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E aí o texto fala assim, Emanuel significa Deus conosco. O que é fantástico, Vinícius? Jesus, ele é o próprio Deus Filho, é o Deus Filho que vem para a história. Então quando a gente começa a entender, peraí, quem é o Natal? Natal é Deus entrando na história, se fazendo um ser humano, para assumir a culpa do ser humano na cruz do Calvário, para nos redimir e nos colocar em amizade com Deus. Se eu agora tenho paz com Deus, Vinícius, tenho amizade com Deus, Deus entrou na minha história, entrou na minha vida e me renovou, de verdade. Eu posso ter dúvidas sobre se o coronavírus vai ou não vai tocar a mim e a minha família. Eu posso ter dúvidas se a economia do país vai virar ou não vai virar. Mas uma dúvida eu não tenho. Qual? Que Deus está comigo. Que eu não tenho problema com Ele. Que Ele, por misericórdia, decidiu me fazer filho amado. E agora eu posso descansar sabendo que
não interessa o que aconteça, vai estar tudo certo. Tem uma historinha que eu ouvi essa semana que foi muito legal. É uma menina e ela tá num voo e ela conhece o pai dela desde pequenininho, sabe que um pai é um excelente piloto, é um piloto fantástico. Só que eles estão numa grande confusão e o avião e tá tudo abalado e tá tendo muita aquela bagunça que dá no voo. Turbulência. Muita turbulência. A Carol vai te corrigir depois. Muita turbulência e tá um desespero e as pessoas estão todas... E curiosamente aquela menininha tá calma, tá serena, tá tranquila. E isso chama a atenção dos adultos que estão perto delas, desesperados, e um deles não aguenta olhar para aquela menina e ver assim, por que ela estava tão calma? Normalmente os adultos querem acalmar as crianças e aquele adulto no meio daquele desespero... Tava irritando já a calma assim, dela. Não é possível ela estar tão calma assim. E olha, fala assim, menina, tá tudo bem? Você tá bem mesmo? Tá tudo jóia? Você tá tranquila? Ele ficou incomodado, não sabia se era excesso de pânico ou tal. Ela falou, tá tudo bem, fica tranquilo. Mas por que você tá tão tranquila assim? Aí ela fala assim, porque o meu pai é o piloto. Uau! Vinícius, é essa a grande questão. Quem se encontra com Jesus, quem conhece o Jesus de Nazaré, que sabe que é o próprio Deus Filho que está ali, provendo amor e reconciliação na gente, resolvendo o nosso verdadeiro problema, que é o pecado, que é a rebelião contra Deus, e Ele arrumando toda essa inimizade, e vendo agora que eu posso ser amado por Deus por causa do que Jesus fez. Rapaz, a gente fica assim, tá uma turbulência só a vida, tem muitas dúvidas, mas o Deus soberano é o piloto. Esse retrato traz Esse é só o primeiro retrato, galera, o primeiro. Eu tô curioso porque vai vir pela frente ainda. Eu tenho certeza que juntando esses retratos dá um baita de um filme, né? E vai ser um Natal, Show. Espero em Deus, muito glorioso, porque Jesus, à medida que Ele cresce na nossa história, Vinícius, a gente consegue tá semelhante àquela menina. Não, tá tranquilo. André, eu quero pedir para você fazer uma oração por tudo isso que a gente estudou e aprendeu hoje, por essas pessoas que estão em dúvida e precisam de confiança, mas para aquelas também que têm muita confiança em si, que não estão passando por crise, estão bem financeiramente, estão indo para a escola, enfim, estão centradas nesse tipo de confiança falsa. Frágil. Porque eu entendi aí, o grande problema é o distanciamento de Deus. Exatamente. Esse problema aí, quem não está com a vida resolvida com relação ao distanciamento de Deus, pode estar bem aqui, mas pecados, é falso. Tá com um avião em queda livre. Vamos orar por isso, Vamos André? orar. Senhor Deus, obrigado. Obrigado acessar esse retrato glorioso do Natal. Enche o nosso coração de esperança. Mas é muito bom, Senhor, quando o Senhor nos desestabiliza. Quando o Senhor mostra pra gente que a verdadeira instabilidade da vida é não viver com o Senhor como o amor maior das nossas vidas. Esse é o nosso grande problema. E a gente fica muito feliz, Deus, que o Senhor enviou seu Filho amado, o próprio Deus Filho, para nos reconectar ao Senhor, para nos dar segurança de que, independente do que ocorra na vida, o Senhor nos segura com amor, com glória, com bondade, e a gente está firme no Senhor. Assim, Deus, eu oro para que o Senhor traga para o nosso coração confiança em Ti nesse tempo de dúvida, de incerteza, de medo, Senhor. Mas eu também oro, Senhor, para aquelas pessoas que por acaso não sabem que o fato dos seus pecados não terem sido perdoados, delas não terem sido reconciliadas com o Senhor, que elas estão em sério perigo. Jesus mostra para elas, Senhor, que elas precisam de reconciliação, precisam de convencimento da gravidade dos seus pecados, para que elas corram aos pés de Jesus e recebam perdão. Abençoe, Senhor, cada um de nós e nos guarda em Ti. Obrigado por esse retrato de tanta confiança do que o Senhor fez na vida de José e de Maria e continua fazendo na vida de tantas pessoas, inclusive na nossa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, para esse vídeo alcançar mais pessoas, você precisa curtir ele ali embaixo e compartilhar com o maior número de pessoas possível. Beleza? Até semana que vem. Beijo grande.